Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos, principalmente os que estão aqui pela primeira vez. O meu nome é Matheus, eu faço Ciências Sociais na PUC. E então eu propus essa palestra para o centro porque Ciências Sociais é um negócio que a gente tem muita raiva e medo, com razão, mas é interessante saber o que é para a gente ter mais raiva e medo ou não, ou poder usar isso para ter menos raiva e medo. Então, as ciências sociais seriam uma ideia humana de tentar entender o ser humano na sociedade, entender mais a sociedade do que o ser humano, na verdade, em geral. E hoje em dia, da maneira que está, que realmente quando resolveram dizer que é uma ciência, ficou sendo a sociologia, a antropologia e a política. E isso se deve nunca falam isso, mas é meio uma progressão lógica por que são essas três. A sociedade é várias pessoas juntas, né, que se consideram um grupo de alguma maneira, por mais vago que seja o conceito de grupo na cabeça daquela pessoa. Por exemplo, eu sou um descendente italiano, pronto, sociedade ítalo-brasileira porto-alegrense. Pronto, não é tão difícil assim. E tu pode participar, digamos, de mais de uma sociedade, tu pode ficar, digamos, numa mini sociedade urbana, ou na macro sociedade brasileira, daí depende da situação de quem te pergunta. Bom, para fazer isso, tu tem que saber o que é um ser humano, tem que pensar nisso, que seria antropologia, e tu tem que pensar em alguma maneira de administrar esses seres humanos para ter uma coesão interna e externa, que daí é a política. Então, e essas três categorias vão se espalhando para outras. O que acontece, então? A sociologia, pode-se dizer que existe a sociologia descritiva e a especulativa. A descritiva seria basicamente tu chega num lugar e fala, sociedade é assim, 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 assado, tem esse, aquele ritual, pelo que eu vi, porque sempre tem que ser pelo que eu vi, não que todo autor diga, mas, né? E a especulativa é, olha, isso aí não tá certo, porque a gente tinha que pegar umas armas lá e fazer não sei o quê. É mais isso, seria o que seria correto de fazer com essa sociedade, os recursos dela, como as pessoas deveriam se comportar. Agora, a antropologia é mais fácil de falar quais são as três variedades dela, que realmente a academia não mudou muito o consenso, e na prática também não tem por que ter outras categorias, que é a antropologia física, então tu pega e vê como que um ser humano é fisicamente, então quantos membros ele tem, órgãos, ossos, etc. Quais são as anomalias que podem acontecer e por quê. Basicamente, antropologia física, é anatomia, medicina, essas coisas. Daí tem a social, que seria como que o ser humano é criado e como ele se vê dentro de determinada sociedade, que é o que mais se apresenta nas ciências sociais. Claro, a gente tem que lembrar que hoje em dia todas as coisas estão meio misturadas, então tem conceitos de psicologia, conceitos de estatística, tudo ali no meio para tentar descobrir esses dados, né? Que na teoria a gente está procurando dados para entender melhor as coisas. Depois tem a filosófica, e a filosófica seria tentar, através da arte do bem pensar, pra gente não se percar, né, na coisa, na arte do bem pensar, tu vê o que é um ser humano. Então, aquela briga do Platão com Diógenes, que Diógenes pegou e tirou uma galinha no Platão, porque o Platão falou que o ser humano era um animal bípede depenado, isso seria uma discussão de antropologia filosófica. Daí, finalmente, a gente tem a política, que a política se divide, dá pra dizer, grosso modo, assim, mas isso aí não é algo oficial, né, que daria para dizer que tem a política teórica e a prática, então o que se deve fazer e o que eu estou fazendo. Depois tem a nacional e internacional, que é como manejar os recursos do meu grupo e como agir com grupos diferentes. Show de bola. Então, vamos lá. Os grandes pontos que essas ciências trabalham seria, acho que o principal, assim, pelo menos da antropologia, seria a diferença de natureza e cultura e quando passa de um para o outro, para tentar ver o que é, digamos, seria o cerne do ser humano e o que seria o ser humano em estado de natureza que não existe, que nem eu tinha comentado antes de começar a filmar, né? Que, embora existam
umas crianças que nem o Mowgli, assim, que por algum motivo foram criadas na selva, aquilo não é um ser humano em estado natural, porque não tem outros seres humanos em volta dele para fazer coisas naturais de ser humano. Então a gente simplesmente não sabe. Será que é natural a gente ter cultura? Será que não? Só pelas ciências sociais não dá para aprender. Dá para pegar e levantar a bunda do sofá e ler a Bíblia, talvez, né? Mas é difícil para quem está na academia. Bom, então tem alguns... Eu peguei aqui algumas teorias de qual é o fundamento da sociedade para alguns autores. Então tem a teoria do dom, do Michel Moss, que é a teoria legal, do cara bacana, que é o seguinte: todo ser humano gosta de dar presentes para quem gosta ou para quem tem alguma simpatia a troco de nada, assim. Presente pode ser qualquer coisa. Tu pede um lápis emprestado, a pessoa te dá um lápis emprestado. E toda pessoa odeia ficar em dívida, mesmo que seja um presente espontâneo a troco de nada, assim. Daí a pessoa fica brava e daí vai tentar no dia seguinte te paga um lanche. E basicamente a sociedade seria várias pessoas tentando ser amadas e amar, só que sem ficar em dívida ao mesmo tempo. E esse é o cara legal. Tem outras teorias muito menos legais sobre o assunto. Tem a do Lévi-Strauss, que é uma que as pessoas não sabem se amam ou odeiam. Que basicamente ele fala: bom, a única coisa que a principal coisa que eu vejo que tem em todas as sociedades seria o tabu do incesto, que é basicamente não copule com familiares. Quem é familiar ou não depende de sociedade para sociedade, mas todas elas têm realmente uma ojeriza a esse tipo de comportamento. E de algum de vocês pode falar: tudo bem, mas eu li que os faraós e os reis casavam com a prima e com a irmã e com a filha. E, sim, só que daí o ponto é, eles não eram tratados como seres humanos. Os faraós eram semideuses, eles não eram humanos, então eles podiam. Então sempre tinha que ter alguma maracutaia no meio para conseguir fazer isso. E daí ele falava: ok, de um certo sentido parece natural, todos os seres humanos veem que isso é algo que não é legal. Por outro lado, todos eles têm que ficar reforçando essa regra, então não é tão natural assim, talvez seja cultural. E daí ele fala: aí que tá. Eu acho que é essa transição de natureza para cultura, foi o que o Lévi-Strauss pensou. E daí tu fala: tudo bem, mas pode ter sido só uma coisa que as pessoas notam, que nasce com genes defeituosos quando tá com duas pessoas muito próximas. E aí que a porca torce o rabo, porque na verdade não. Ele foi feito alguns cálculos, alguns experimentos, coisa e tal. E basicamente o que acontece é que tem flutuação de genes, então fica umas 2 gerações com genes ruins, assim, que podem aparecer, talvez nem apareçam, tem isso também. Só que depois os genes se normalizam por umas 3 gerações e depois voltam. Então é uma escala de tempo tão grande que se tu não estiver cuidando especificamente disso, tu não vai notar numa população pequena. Na grande, realmente não tem nem esperança de notar assim, dessa maneira, porque é muita gente. Mas numa população pequena acontece isso. Sem falar na própria seleção social das pessoas, que em geral as pessoas não acham atrativo pessoas mancas, vesgas, etc, etc. Tá, mas isso é um argumento que tu traz de Lévi-Strauss. É do Lévi-Strauss. Como sendo, digamos, a transição da natureza vivendo como bichos para a cultura teria sido a questão do não incesto. Isso. Tá. Que ele não tem certeza se foi que foi isso que ocasionou a cultura, ou se é só um marco de transição. Tipo, quando nós observamos isso, a gente sabe que a cultura foi fundada. Sim. Essa parte do raciocínio ele não chegou a chegar. Não chegou a chegar é bom. Ele não falou de forma assim peremptória. Então, isso é Lévi-Strauss. É o incesto, assim, é o taradão. Bom, os outros meio que desistem, assim, os pais da sociologia, que seria o Comte, o Marx, o Durkheim e o Weber, eles não chegam a falar nisso, eles só falam de evolução. Em algum momento o ser humano deixou de ser macaco e daí a sociedade... Sim, falou, não quero mais ser macaco, é muito ruim ser macaco, eu tenho que... é muito chato. Basicamente isso. E seria da natureza do ser humano a sociedade. Mais ou menos por aí, simplificando bastante. Então, basicamente os antropólogos tentaram ir e os sociólogos só disseram: é um fato, não me incomoda com isso, eu não tenho que saber por que começou. Sei que começou,
E é daqui para frente que eu vou pensar nas coisas. Então, esse movimento da política da antropologia realmente se desenvolveu muito antes da sociologia, porque toda a sociedade realmente está sempre pensando de, o que é um ser humano, o que não é? Mas agora eu estou comerciando com aquele outro povo muito estranho, será que ele é um ser humano? Até hoje hoje em dia tem a gente tem alguns sobressaltos meio racistas, evolucionistas do gênero, sei lá. Eu acho muito misterioso o funcionamento da cabeça de um paulista, por exemplo, ou de um japonês, mas... Pois é verdade, eu não consigo entender tanto. Eles falam, pra que tomar chimarrão? Tu fica com os teus amigos, conversando, e toma chimarrão. Tá, pra quê? Tu é um ser humano mesmo, tu não entende como que socializa a criatura, sabe? Então, esse estranhamento é natural, a gente tem mesmo, a gente sendo mais sábio do que os outros povos, assim. Isso é algo interessante da gente lembrar sempre, que não é porque tem um nível tecnológico menor que a pessoa é mais burra, em geral, ao contrário, inclusive. Precisa de um cabeção gigantesco para pegar 2 pedras, bater e tu faz uma faca, assim. Eu desafio vocês a tentarem fazer uma faca com 2 pedras. Tentei uma vez, teve resultados interessantes. Mas então, o que aconteceu foi que mais ou menos quando começou... Bom, começou depois da queda de Roma, teve a Alta Idade Média, e quando teve a Baixa Idade Média, começou a se ter um intercâmbio maior cultural. Só que com pessoas mais confiantes culturalmente. Roma, eles eram confiantes culturalmente, mas era de um jeito que ignorava as outras culturas. Então eu sei que Roma está certa, mas eu também não quero nem saber dos outros. Eu não quero nem conversar com esses caras. No final da Idade Média, as pessoas queriam conversar com os caras, mas sabiam que estavam certos. Então, não, tem minha religião, tem minha cultura, eu sei que eu não estou errado, mas eu queria saber o que aquele cara ali está fazendo na Península Ibérica. Então eles tiveram que conversar com os caras. E daí as pessoas começaram a ser obrigadas a se confrontar com a ideia de humanidade. O que é um ser humano, o que não é? Aquele cara ali é um ser humano? Por que ele age assim? Ele está possuído? Ele é idiota? Ele só é estranho? Então, isso começou a virar uma bola de neve, até que, ali pela Revolução Industrial, resolveram fazer simplificando, sendo extremamente exagerado, começaram a vamos fazer uma ciência para descobrir como a sociedade funciona. E isso começou com a ideia de evolução, mas não qualquer evolução. Aliás, a gente pode dizer uns 4 tipos de maneiras de entender evolução, pelo menos que eu achei, Teria a evolução como aperfeiçoamento. Evolução é quando as coisas melhoram, então elas estão evoluindo. Então seria o caso do Augusto Comte e do Marx. Então, evolução é coisas melhorarem. Tem a ideia que é mais do Aristóteles, que é desdobramento. Evolução já tem o germe da coisa e vai aumentando. Uma semente vira uma flor. Vira flor, etc. Então, tem evolução como desdobramento e tem evolução como mudança, que é o negócio do Darwin mais, que é a mudança. Pode mudar para melhor, para pior. Hegel. Hã? Hegel. Isso, Hegel também é desses. Então, se mudou, evoluiu. Só que daí a gente tem 2 jeitos de ver isso. Tem o que eu chamei de assimétrica e assimétrica. A evolução simétrica digamos, todos os organismos têm uma escadinha assim, do mais sofisticado para o menos. E mesmo que no futuro o macaco evolua, que consiga fazer tudo que a gente faz hoje em dia, a gente vai ter evoluído mais que o macaco vai continuar igualmente superior ao macaco. Esse seria o simétrico. O assimétrico ninguém sabe, é o Darwin mesmo. Uma espécie pode estar muito bem adaptada numa hora, depois não está mais. Tu está fazendo essa digressão para ver onde começou e por que começou a sociologia. Sim, mas também para explicar as teorias sociológicas, que cada uma delas vai pegar alguma dessas coisas, mas no início, pelo menos, a sociologia pega e usa bastante a questão da evolução. Então, todas as sociedades evoluem.
Mas daí o que o ator quer dizer com evoluem? O pior de descobrir é o Marx, porque o Marx, além de ser judeu, que nunca dá a resposta direito, ele era alemão, então quer dizer que tudo que ele escreve parece um poema e tu nunca sabe exatamente o que ele quis dizer de maneira certa. E eu acho que ele não tinha ninguém para revisar os trabalhos dele também. A mulher dele estava de saco cheio. Bom, então, com essas ideias na cabeça, de evolução e tudo mais, começaram a aparecer os caras que acharam que conseguiriam desvendar a sociedade, aprender o que é sociedade. E daí que começam os problemas, porque o ser humano tem a mania chata de quando vê como uma coisa funciona, ela quer manipular os resultados do que ela sabe como funciona. Então, não adianta só saber como uma árvore cresce. Agora que eu sei, eu quero uma super árvore, uma árvore gigante. Da mesma forma, não adianta saber como a sociedade se desenvolve, eu quero uma super sociedade. E daí aparecem os 4 primeiros, porque, se a gente for bem sincero, tinha pessoas trabalhando com sociedade, política, antropologia muito antes. Mas, quer dizer, os que academicamente, hoje em dia, são considerados os pais, são esses aqui. Que é o Max Weber, que a ideia dele, eu acho que é a mais razoável dos 4, que era assim... as pessoas imprimem um significado nas suas ações. Essas impressões das ações são o que importam quando tu quer aprender sociologia. Então, tu quer aprender como a sociedade funciona, tu vai perguntar para a pessoa: oi, amigo, o que tu tá querendo fazer? Por quê? A pessoa vai falar: não, eu faço isso porque é aquilo. Então, tu pega ver por exemplo, tu vai... tu vai no Canadá e vê uns índios tacando fogo em tudo que eles têm. Tu pode pegar e escrever lá no teu diarinho de viagens: os primitivos estão loucos. Obviamente é o fim de um ciclo cultural. Ou tu pode chegar para eles e perguntar: oi, amigo, o que você está fazendo? E daí tu descobriria que eles estão fazendo o ritual do potlatch, que basicamente é quando tu pega e faz uma festa absurdamente grande, que tu pega e gasta tudo que tu tem para mostrar pro teu amigo / inimigo que tu não te importa com tudo que tu tem, e que tu tem tanta coisa que tu pode esbanjar e ele não, né? É bem aquele negócio de novo rico, assim, tipo, olha só, tem 50 Ferraris. Tu anda com alguma? Não, mas eu tenho. Então, o Max Weber foi quem começou com essa linha de pensamento de vamos perguntar para as pessoas o que elas estão fazendo e daí a gente vai ter um entendimento do que é a sociedade que elas vivem. Depois, tem o Emile Durkheim, ou como normalmente se fala, Durkheim. Por que eu falei isso? É porque ele era um judeu francês, então tem brigas de pronunciação. Na França falam Durkheim, então vamos de Durkheim. Mas em geral, tu vai falar com alguém e ele vai falar Durkheim. Então é o Durkheim. O Emile, ele diz que as pessoas agem de acordo com papéis que a sociedade precisa. Ele é o pai do funcionalismo. O funcionalismo pensa na sociedade como um corpo humano. Cada instituição da sociedade, cada pessoa vai ajudar aquele corpo a funcionar de uma certa maneira. Então, por exemplo, igreja. Para que serve a igreja? Para salvar almas? Não. É para controle social e para educação das crianças. E por aí vai. Então, esse é o Durkheim, que o Marx era o que eu estudava com ele. Acho que ele tinha algum grau de parentesco, mas eu não me lembro exatamente se eu não estou loqueando nesse ponto. Depois, aliás, antes de todos esses, que eu devia ter começado por ele, mas tudo bem, teve o Comte, que ele era o cara da evolução, que era assim: todas as sociedades começaram no ponto 0 e vão acabar no ponto 10, por exemplo. É o mesmo caminho, todas elas vão fazer esse caminho e a gente pode rastrear esse caminho de sociedades que são extremamente... Eu quero usar a palavra cordial, mas eu sei que vai dar problema. Tá, cordiais, que agem só com o peito, com as emoções, até sociedades cada vez mais racionais. Esse é o Comte. Ele acha que cada vez vai ser mais racional, os caras vão ser mais cabeçudos, assim. É basicamente aqueles amigos liberais ateus, assim, que ficam tipo: ó, meu, eu vou pegar e botar meu cérebro na nuvem. Todo mundo vai ser robô no futuro, porque eu sou muito inteligente. O Marx o cara do posterzinho da palestra, né? O Marx, ele acreditava em evolução, só que de uma maneira diferente. Para ele,
tudo no mundo se resumia ao material, ao histórico e ao dialético, que basicamente é o seguinte: material não existe nenhum mundo espiritual, não existe alma, tudo é sempre um jogo de recursos. Quais recursos tu consegue pegar e como tu consegue convencer os outros a te darem esses recursos. O histórico esses recursos mudam dependendo do tempo e as pessoas que querem pegar eles mudam também. O dialético é que duas ideias diferentes criam ideias mais diferentes ainda. Não é que uma ideia ganhe da outra, elas se misturam e daí nasce alguma outra. Isso para Marx. Eu sei que dialética para pessoas normais que estudam filosofia e tudo mais é outra coisa. Mas para o Marx é isso aí, para o amigo de vocês do DCE é isso aí. O meu amigo do DCE, né? Eu que ando nesses lugares sórdidos. Agora, um pouco de história. Antes de todos esses, tinha um cara que era o Giacomo de Fiori. Giacomo de Fiori é conhecido como o pai das revoluções, que foi o cara que pensou, quem sabe a gente não muda a sociedade toda de uma vez. Ele era medieval, ele foi um monge, ele acreditava que tinha 3 eras da cristandade. A era do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo. A ideia do Espírito Santo é todo mundo vai ser monge, porque é muito bala. E é isso aí, todo mundo vai pro céu diretão ali, fazendo os jejum, ficando bem quietinho, rezando pra caramba. E daí ele falou, pessoal, confia em mim. E o Papa falou, não. E daí ele ficou meio triste. E ele foi meio esquecido, mas as pessoas começaram a gostar desse esquema mental de que as coisas mudam. E mudam pra melhor e vai ficar tudo legal. Que século é esse? Ótima pergunta. Muito boa. Eu esqueci de pesquisar. Mas que eu me lembro é a Alta Idade Média. São uns 300 anos aí pra gente chutar qual que foi. Então, vamos ver teorias legais aqui. Ah, tá. Então, a partir dessas teorias, as pessoas começaram a acreditar que entendiam mais a sociedade e ficar com vários esquemas mentais desse gênero, assim. E o que acontece? As pessoas, nenhum deles fecha exatamente com a realidade. E o que tu faz quando o que tu pensa não fecha com a realidade? Esse Giacomo morreu em 1202. Obrigado. Baixa Idade Média. Não, alta Idade Média. Alta Idade Média. Boa, obrigado, amigo. Obrigado, Google. Transição ali. Obrigado, Xi Jinping. Transição. Tá, mas o que acontece, né? Tava acontecendo tudo isso, então tava tendo a Revolução Industrial, tava começando a se descobrir um monte de lugares novos, conhecer pessoas novas. Conhecer pessoas novas é legal de falar, é uma ótima descrição do colonialismo, é conhecer pessoas novas. Em continentes novos, lugares diferentes, com animais divertidos, com Macaco Elvis, todos esses caras. Então, e daí as pessoas começaram a se perguntar basicamente sobre tudo e começaram a ter recursos para fazer muito mais coisas. Aliás, isso é divertido. No início não, a Revolução Industrial baixou o nível de vida e depois aumentou. Mas, ok, vamos lá, né? De qualquer maneira, começou a se ter viagens transatlânticas e tudo mais para fazer as coisas e começou a se ver muito mais povos novos, estranhos, com hábitos bizarríssimos. E daí, daí começou a se ter 2 pensamentos, existem as sociedades complexas e as primitivas. Sociedades complexas é o quê? Basicamente, Europa, pessoas industrializadas, simpáticas, com lencinho no bolso, etc. E as primitivas é qualquer coisa que não consiga fazer uma mega cidade com vários problemas de etnia e sociais em geral. E daí se fez uma divisão interessante, que foi a divisão entre os antropólogos e os sociólogos. Os sociólogos trabalham com sociedades complexas. Os antropólogos trabalham com os índios fazendo as suas coisas estranhas e novidades, várias novidades, assim. Então, começou a se juntar esses 2 papéis e por causa dessa ideia da evolução, eles pensaram, bom, todas as cidades saem do ponto zero e vão indo assim, numa progressão. A gente pode fazer um mapa disso,
Que nem a paleontologia faz dos animais. Que tu pega, olha só, esse é um cachorro da pré-história, daí vira um cachorro diferente, depois outro cachorro, e daí agora virou um chihuahua. Queriam fazer isso com as sociedades. E isso deu uma visão bem interessante nas ciências sociais, que foi: a gente faz a evolução dos objetos ou das sociedades? Se todas as sociedades têm essa evolução, todas elas vão descobrir o arco. Ok, mas então seria que nem o Age of Empires, assim, na Era 2 tu tem essas tecnologias possíveis para pesquisa. Só que tinha civilizações que eram extremamente sofisticadas em fazer roupa e não faziam nenhuma ideia de como fazer um arco, quem dirá uma besta, um trabuco. E daí as pessoas começaram a ficar meio estranhas, assim, sem saber o que fazer. A partir disso, começou a se ter uma teoria que eu acho bem legal, que é a teoria da difusão. A teoria da difusão é assim: existiam civilizações chamadas civilizações ovo. Civilizações ovo eram os únicos lugares civilizados e sofisticados, e a partir dele iam se espalhando tecnologias, se espalhando cada vez mais, e cada civilização ovo tinha sua especialidade, assim. Então, sei lá, os babilônios eram bons em escrever, os egípcios eram bons em desenhar monstro, e daí ia se espalhando essas coisas. Essa briga, por incrível que pareça, a gente vê em museu, em exposição de museu. Tem dois tipos de montar uma exposição de museu: por tipo de objeto e por cultura que criou esses objetos. Hoje em dia, a maior parte das exposições é por cultura / período histórico. Mas antigamente tinha museus que tu entrava numa sala e era só picaretas. Daí tinha picaretas de várias sociedades diferentes, assim, na mesma sala. Então, eu prometi dizer como que essas coisas afetavam o mundo normal. Já tem um exemplo aí. Tá. Eu notei que eu deixei a política de lado. Então, a política daria para se dizer que tem dois momentos. Um é o momento espelho, que eu gosto de dizer, que seria o momento de manuais da boa política, manuais de virtude, coisa assim. Tem até um que a PUC editou, que era de monges escrevendo de como um príncipe deveria agir. Ou o livro do Príncipe do Maquiavel. Só que daí tem duas partes. Tem a parte reativa da política e a parte ativa da política. A parte reativa seria a política até a Revolução Francesa, mais ou menos assim, que seria: como nós deixamos essas pessoas bem alimentadas, moderadamente felizes e sem se matar, sem morrer por doença, etc, etc. E é isso, acabou. E daí tem a parte ativa, que é como nós fazemos essas pessoas serem melhores e nossa sociedade ser melhor. E quem sabe a gente pega e mexe aqui, mexe ali, que é um pouco que o Maquiavel fez, mas entra mais no que o Napoleão tentou fazer, que foi mudar como as pessoas pensavam na Europa. Antes do Napoleão, a tua lealdade era com uma pessoa, era com aquele rei. Depois, o Napoleão ele quis mudar tudo isso para a lealdade ser geográfica, com o seu país, com aquele pedacinho de terra que eu habito. Isso explica porque ele ficou tão puto com a família real portuguesa. Porque quando a família real portuguesa falou: não, Napoleão, eu não vou ficar em Portugal, eu tenho muito mais terras, eu vou para o Brasil, basicamente ela falou: eu não aceito isso. A lealdade dos meus súditos é comigo, não com Portugal. E de fato eles conseguiram. Isso explica porque que no leito de morte Napoleão já continuava brabo com o nosso grande soberano. Ainda tocando a parte de evolução e de instrumentalizar o ser humano, a sociedade, o comunismo é o exemplo ideal disso. Ao mesmo tempo que o comunismo pega e fala que existe um caminho, que ele vai ser sempre aquele, ele fala que tem que pegar e transformar o homem em algum outro tipo de homem para fazer aquilo que ele quer. Segundo o Marx, as fases de uma civilização seriam o comunismo primitivo, que o comunismo primitivo é basicamente uma colônia hippie muito mal organizada. Então, ninguém é de ninguém, nada é de ninguém, tudo é de todo mundo e todo mundo é meu também. Isso. Que nem bicho. Não sei, até os bichos às vezes mordem um ao outro quando eles querem pegar o ossinho, ou coisa do gênero. Mas seria basicamente isso. É uma horda gigante, ninguém sabe quem é pai de quem é mãe de quem, todo mundo vive lá.
Isso ele meio que pegou do Freud, que o Freud também era desse. Só que o Freud achava que tinha o maior homem-bicho de todos, que era o patriarca, aquele que dizia quem fazia o que com quem. E daí um dia mataram esse patriarca, transformaram no totem, ficaram muito tristes, e daí foi por isso que a religião foi criada. Isso é o Freud. Porque o Freud, esse é o problema desse tempo. As pessoas não tinham conhecimento para saber como era nos primórdios e começavam a chutar qualquer coisa. Eu não sei por que eles faziam isso, mas eles faziam, com bastante confiança. Depois, tem o modo de produção oriental. O modo de produção oriental existe um administrador deus, então o faraó, alguma coisa do gênero. Ele manda, todo mundo obedece, produzindo milhares e milhares de cereais que ficam nesse governo central. Depois tem o feudalismo, que seria um desenvolvimento disso, que esse poder central seria quebrado e daí ficaria com várias dinastias diferentes e coisa e tal. Depois vem o mercantilismo, que seria essa classe que sabia guerrear, etc., e proteger, ia ser substituída por pessoas que sabem fazer lucro e administrar melhor os recursos da sociedade. Então, depois do mercantilismo viria o capitalismo, que daí são só recursos, onde a gente está. E que ele diria que as classes ficariam mais polarizadas. Aliás, classe para o Marx seria assim, seria aquele trabalho que tu faz e as pessoas que tu te relaciona mais ou menos tudo ao mesmo tempo, assim. Tu trabalharia numa coisa e isso ditaria quem tu é, de uma certa forma. E, bom, todo mundo sabe que ele adorava falar dos proletários e dos burgueses, só que isso aí seriam as classes que ele diria que estão polarizadas. Existem várias outras classes no meio que se aliam a uma ou a outra. Então, por exemplo, médico. O médico provavelmente vai se aliar aos burgueses, porque é uma profissão que depende do lucro e explora a doença das pessoas. Daí vai. Já o sacerdote pode ir para qualquer um dos lados, porque ao mesmo tempo que ele quer a influência política dos burgueses, ele quer a força das massas. Estou pensando que nem o Marx, tá? Não estou dizendo que é assim. Não fiquem bravos comigo. Chegou a me dar fome. Sim, tem umas bolachinhas ali. Tá, depois do capitalismo, daí finalmente viria o comunismo, que daí seria essas forças produtivas, os proletários, descobririam de alguma maneira que eles que produzem toda a riqueza, tomariam o poder, só que eles ainda não saberiam como ter o poder direito, daí precisaria de uma força brutal que ficaria o tempo todo em cima deles, reeducando eles, criando um novo homem, porque eles ainda não são o homem correto, até vir o socialismo, que daí não precisaria nem de governo, porque todo mundo estaria tão adestrado que é os guri, todo mundo vai fazer direitinho o que tem que fazer. Outro esquema que era bem comum nessa época, que daí esse é do Max Weber, seria horda, que daí é a horda que nem do Freud, que daí tem um super-homem das cavernas que manda nos outros homenzinhos das cavernas, que mandam nas mulheres das cavernas e nos filhos das cavernas. Depois seria uma tribo, que daí seria um negócio puramente teocrático, ritual, assim. Deus mandou, então me obedece, que nem o Porta dos Fundos acha que religião funciona. Depois uma comunidade, que não seria tão regido por isso, mas seria regido por lideranças... como é que é o nome? Lideranças carismáticas. E todas as disputas seriam resolvidas através de violências ou ataques emocionais. E finalmente chegaria no estado de sociedade, que daí teria já regimentado várias instituições para tu liberar diversos tipos de vontades que tu tem. Desculpa, não é o Weber, é o Durkheim. É o Durkheim, não o Weber. Isso, esse era o Durkheim. Que daí ele pegava e falava isso, que então uma sociedade é um grupo de humanos que tem instituições que conseguem controlar o que eles querem fazer e não deveriam. Basicamente. Bom, todas essas ideias malucas e ideologias e maneiras de tentar entender a sociedade foram para o campo da política. E daí no campo da política começou a se tentar tudo que era tipo de coisa. Bom, exemplos disso, né? Então,
Tem o Maquiavel, que nunca mandou em nada, mas sempre ficou perto de quem mandava em alguma coisa. Depois, só os importantes assim. O Otto von Bismarck, que a gente sempre esquece, mas ele foi bem importante nessas coisas. Sim, extremamente estrategista. Ele que cunhou o termo de guerra cultural. Para ele, a guerra cultural era assim, toda religião... Ele era contra a Igreja Católica. Sim, porque, que nem o Marx, inclusive, ele achava que a lealdade do cidadão não pode ser dividida. De maneira alguma. Então, é a Alemanha acima de tudo. Até de Deus. Então, por isso que, em geral, ele passava mais pano para protestante. Porque Lutero, ele era extremamente estatista. Ele dizia que um pecado pior do que assassinar alguém era pegar e quebrar a cadeia de liderança. Mas o Bismarck, ele combateu a divisão dos protestantes. Ele queria que fosse criada uma única igreja protestante. Sim. E aí os luteranos não quiseram e foram embora para os Estados Unidos, uma dissidência deles. E criaram a IALB, que não é a ISLB, né, para quem conhece a igreja luterana. Então, por isso que tem a igreja luterana do Missouri, entendeu? Entendi. Não quiseram se unificar, ele criou uma igreja protestante só na Alemanha. Sim. As outras foram caçadas também. Sim. Tanto que até hoje tem coisas, tem resquícios desse tipo de pensamento na Alemanha. Por exemplo, se tu quer pagar o dízimo, ele sai direto, vai pro Estado e o Estado passa para as igrejas. Sai direto da folha de pagamento ali. Folha de pagamento não, né? Já no imposto de renda já fica... Isso, exato. Então, os caras são bem assim. O Marx também, ele escreveu a Questão Judaica. A Questão Judaica era basicamente assim. Todo mundo, quando começou os Estados-nação, era mais ou menos que nem o Otto, só que não tão competente, nem querendo levar as últimas consequências assim. Mas os intelectuais naquele tempo começaram a discutir o que nós fazemos com os judeus. Eles são um povo seguro, porque esses caras, todos eles se conhecem, todos eles têm uma lealdade que eles não nos contam direito, ninguém me convidou para a sinagoga, agora eu tô brabinho, e será que a gente deixa eles ficarem no nosso país? O que eles querem fazer? O que eles são capazes de fazer? Eles têm muito dinheiro, eles têm influência. E era basicamente isso. A resposta do Marx é: não deixa. Pega e dá um jeito, ou do judeu não ser mais judeu, ou manda ele para algum lugar, ou mata mesmo. Porque para o Marx o que acontecia era, para conseguir se passar para o próximo estágio da sociedade, tu precisaria que as pessoas tivessem a lealdade com o Estado. E se tu tem a lealdade com Deus, tu não pode ter com o Estado. Então, se tu lê realmente a questão judaica do Marx, não dá para chamar ele de antissemita, ele só é antideus mesmo. Qualquer um, tanto faz. Ele odiava todos. O cara ali fazendo uns símbolos ali, uns sortilégios. Fiquei com medo. Bom, vamos ver mais anotações aqui. Podem perguntar coisas e falando enquanto eu me acho aqui. Eu fui muito organizado. Tá uma bagunça. O telespectador ali vem me julgar no futuro. E a sociologia hoje, digamos assim? A gente estava no século XIX. É que ela não saiu de lá, cara. Como é que tu acha que faz aí? Quando tu tem o Marx, meu, o que mais tu quer? Ela está agindo e a gente vê isso hoje. Sim, tá. A gente vê por toda a parte. Aliás, o que a gente está vivendo agora é um experimento social, quer dizer, que já foi... Como eu adoraria que fosse um experimento, que o experimento precisa de alguém que mande. Eu acho que as coisas só saem do controle loucamente. Já é, digamos, baseado em outras teorias que estavam no século XIX. Sim. Está vivendo a coisa aplicada. Tá, beleza. Tá, vamos para as outras teorias, então. O que aconteceu? Ciências sociais, então, ficou antropologia no seu canto, querendo realmente aprender as coisas bizarras que as pessoas fazem em casa ou na rua. A política virou... ou realmente palanque, ou política internacional. E a sociologia é realmente vários projetos de vários clãs para ver como que a gente faz a sociedade funcionar. Ou não funcionar, né? Então, o que acontece? Esse debate da natureza e da cultura que eu estava falando, hoje em dia ele é muito forte, porque basicamente é assim, se tudo que o homem faz é natural, e a gente consegue controlar a natureza de tantas maneiras, a gente pode controlar a natureza humana. Se tudo que o homem faz é cultural, a gente pode também manipular a natureza humana através da cultura. E
começou a ter um problema que é o seguinte, eu acho que isso é meio que do Marx. O Marx ele faz uma crítica moral ao capitalismo, que é ruim quem não produziu o trabalho ficar com os resultados dele. A grosso modo é isso aí que Marx falou. Ele estava errado porque ele não calculou direito as coisas, mas era isso que ele estava falando, que é uma crítica moral, não tem como dizer que não é. Se ele está dizendo que é certo, que é errado, é uma crítica moral. Só que ele nunca falou que é moral. E daí os caras começaram a entender coisas estúpidas disso, coisas retardadas. E hoje em dia, então, não existe moralidade, porém existe o certo e o errado. Eles conseguem pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Então, se emocionalmente tu acha certo, tu pode fazer tudo o que tu quiser para aquilo acontecer. É que nem no... Qual é que é o nome do livro? O Perelandra, um livro do C.S. Lewis, que o diabo aparece. Eu adoro esse livro porque mostra que o diabo ele é mau. Ele não é sofisticado, ele não é inteligente. Se ele tiver que ser inteligente, ele vai ser. Se ele tiver que ser sofisticado, mas ele não precisa. O mal não precisa ser, ele pode ser burro. O que importa é fazer o mal. Se o diabo vai ficar que nem uma criança do teu lado, falando pra tu ir na missa, ele vai fazer. O que importa são os resultados. E a mesma coisa, as ciências sociais ficaram meio assim. A sociologia e a política é mais ou menos assim. Pra chegar no que tu quer, tu pode pegar e avacalhar o que tu quiser. Então, por exemplo, dá para entender, se tu estudar bastante, que todo nacionalismo é um processo, que as pessoas veem o que é mais importante para elas e pegam o que é menos importante e descartam. Como que a sociologia fala disso? É uma construção. A nação não existe. Isso aí é um sentimento construído em ti. Que nem todos os sentimentos, mas não precisa falar essa parte. O que importa é tu pegar e solapar o sentimento de nação para depois fazer outra coisa. Isso aí é fruto da teoria crítica, que eu recomendo a vocês verem o curso do Padre Paulo Ricardo sobre, que realmente eu passei um semestre vendo o curso do Padre Paulo Ricardo em vez de ler as leituras obrigatórias sobre. Então, foi provado. Ele realmente ensina bastante coisa. Mas o que aconteceu foi, depois da Primeira Guerra Mundial, as projeções marxistas eram, assim que dê algo extremamente desconfortável no capitalismo, todo o proletariado, todas as pessoas vão pegar em armas e vão tirar os burgueses do poder. Só que eles esqueceram que as pessoas têm religião, as pessoas têm família, as pessoas têm nação, e elas preferem morrer por essas coisas do que morrer para matar o cara lá. Então, em vez de matarem os burgueses da Alemanha, da Prússia, do Império Austro-Húngaro, da França e da Inglaterra, eles ficaram matando uns aos outros, porque era mais importante matar alemão e austríaco do que matar o teu patrão. E os marxistas notaram, o Gramsci agora, notou que isso acontece porque existe a cultura, e a gente tem que destruir essa cultura para conseguir que as coisas mudem. O que aconteceu é que deixou de ser algo propositivo, que nem o Marx fazia, de propor uma sociedade diferente, e virou algo puramente destrutivo e talvez dos destroços saia alguma coisa. Então, a teoria crítica é, tu pega qualquer coisa problemática, qualquer coisa que tu consiga ver um problema nela, tu explora aquele problema ao máximo, que daí tu vai estar, de alguma maneira, desconstruindo a sociedade ocidental e o capitalismo, e seja lá o que for, e quando tu terminar de destruir, as coisas vão magicamente dar certo. Um exemplo é um trabalho que eu li que foi uma das coisas mais traumatizantes da faculdade, que foi terrível. Basicamente era a história da vergonha, era um trabalho sobre vergonha, e tinha uma história, que a história já era meio triste, mas a interpretação é terrível, que tinha uma mãe, o primeiro filho dela, e tava no Réveillon, daí tava ela, as amigas ali, ela tomou uns goles a mais, ela é a família, na verdade, não era nem amigas, e deixou o filho zanzando ali pela casa. Uma hora ela foi sentar no sofá e daí meio que sentou no filho. Mas foi rapidinho, foi assim, ai, droga, ai, coitado, meu filho, desculpa. E daí o filho deu uma chorada, ela foi lá, acalmou o filho, viu se não tava mal, e foi conversar com as outras pessoas, perguntaram, Bernadette, o Enzo Gabriel, ele tava chorando, o que houve? Ah, não foi nada, ele se assustou. Bom, ok, foi um incidente que podia ter sido muito ruim, mas não aconteceu nada no final das contas. A interpretação já é algo bem grave. A interpretação era, ela
se sentiu mal porque ela sentiu vergonha. E ela só pegou e se importou com a criança para não ser humilhada socialmente. Então tu vê, tem uma coisa muito pequena e daí cria uma coisa enorme ali. E isso meio que saiu de controle. Porque pega digamos assim, uma estrutura de teoria sociológica para explicar qualquer coisa que não está dentro de uma... Ou melhor, ou para justificar uma massa. Não, para justificar um comportamento que talvez o sociólogo, entre aspas, né? Sim. Vai querer que a sociedade se torne aquilo. Pois é. Para justificar uma premissa dele. Sim, isso. E daí vem com aquela briga da natureza e da cultura. Porque daí eles pegam qualquer comportamento bizarro e daí se existe dizem que é natural, e daí se é natural ele é certo. Mais ou menos esse raciocínio. Então, por exemplo, o transexualismo, que é algo muito estranho, eles vão lá pro meio do Alasca, sei lá, pra Rússia. Um cara, aí dizem, não, as tribos naturais... Não, é pior do que isso. Porque nesses lugares, o que acontece são os lugares que, em geral, tem o xamanismo. Então, os povos originais de lá, é o seguinte, tu nasceu com algo estranho, tu não é bem um ser humano, tu tá entre o mundo dos humanos e do espírito. Então, tu é um travecão, é porque, obviamente, o teu espírito não é o teu espírito, é o espírito de outra pessoa. Então, tu vai morar lá numa caverna do outro lado da vila, que a gente vai te atirar umas carnes podres de vez em quando, te dar uns cogumelos. Tu vai entrar, ataque epilético, nos dizer umas cor bonita. E é isso, sabe, é algo triste. Daí eles tiram isso de contexto e falam, não é normal. Sim, se tu é uma criança espírito maluca que consegue projetar astralmente, é normal, pode ser o que quiser. Trabalhos acadêmicos falando assim, não, o homossexualismo é normal, porque, fulano, fala de pesquisadores... se alguém fez, é normal. Que foram em uma ilha no Pacífico e viram que a sociedade faz isso, que não sei o que era, e dizem, não, é que a gente está no sistema de controle, eles não. Eles não, sim. Eles estão no natural, e tem. Pega a sociologia para perverter e para influenciar uma ideia contra a sociedade. Exato, o que antes era para ser algo descritivo, tipo, eu vi isso e aquilo, isso pode me ajudar a pensar, uma coisa assim, mas eu ainda sabendo o que é certo para mim, eles ignoram. É um problema que às vezes tem na teologia também. O professor Gracioso, eu adoro ele, é bem legal, ele é o Joel Gracioso. Ele é muito show, ele é especialista em Agostinho. Ele fala que a teologia é basicamente assim, é construir um vocabulário para falar as verdades religiosas. Isso é teologia, basicamente. É um vocabulário. Tem alguma êxtase divina lá, tu vai lá e vai tentar explicar isso para o ser humano. Ok. O problema é que todas as experiências, ao mesmo tempo que são uma verdade universal, são uma experiência particular. E daí que a porca torce o rabo, porque tu tem que saber que a verdade é universal e as experiências são de cada pessoa. E é o mesmo problema que as ciências sociais têm. Tem uma experiência que é de uma pessoa, sei lá, o cara perdeu a perna, nasceu sem perna. Eles falam, não, isso é universal, é normal não ter uma perna. Não, é um acidente desagradável, a pessoa não vai ser muito feliz sem a perna. Ou talvez seja, não sei também. Dá pra ser feliz, eu acho, sem perna? Não sei. Enfim, voltando à vaca fria. E daí tem essa confusão, porque as pessoas não estão acostumadas à arte do bem pensar ali, a filosofia. Isso é realmente verdade. É fácil se perder com tanta informação e informações díspares e malucas. Tanto que um dos grandes problemas é como conseguir as informações nas ciências sociais. E é engraçado que os que normalmente dão mais pitaco, que a sociologia, os mais ouvidos, né, eles são os que menos fazem trabalho de campo. Eles fazem o trabalho de gabinete, basicamente. Eles pegam um livro com um monte de numerozinho, vão lá, dão uma lidinha, olham pela janela, perguntam pra tia deles como é que os evangélicos vivem, daí escrevem um tratado, assim, tipo, os evangélicos do Brasil. Sabe? E essa... Pergunta mais da antropologia, né? Eu tô puxando o braço da minha sardinha, né? O negócio da antropologia mesmo, mas... Eu acho que sim. Mas teve uma briga grande na antropologia já com isso, que foi... Antigamente era isso, a antropologia era feita assim. Pegava um monte de caras que entravam no porto, falava, oi, tu foi pra algum lugar estranho? Tu quer fazer um trabalho pra mim, eu te dou uns dinheirinhos. Daí tu ia lá, perguntava, como que foi ver um silk?
E daí ele falava, os Siouxes, eles gostam muito de búfalo. Tu falava, eles gostam de búfalo. Daí tu anotava, e depois tu contava, 20 disseram que eles gostam, 30 disseram que não gostam. Eu escrevi um livro, Siouxes não gostam de búfalo. Entrevistei 50 pessoas. Até que chegou um cara que ele pegou e resolveu ir pra Oceania sozinho num barco, ficar 6 anos lá com os índios que ele não sabia a língua nem nada. E daí ele começou a fazer um negócio chamado etnografia, que é isso, tu vai onde tem várias pessoas que fazem coisas que tu não conhece e tenta fazer junto com elas para ver como é que se faz. Que também pode te dar muitas ideias idiotas, mas... A ideia não é original, mas é o caminho inverso que os missionários faziam. Os missionários vinham trazer o evangelho de Jesus Cristo e iam no meio de indígenas, né? Exato. E eles iam lá, para querer trazer o paganismo e o ateísmo deles para o Ocidente. Eu vou lá observar como nesse tempo era... sim, nesse tempo era mais para ver o que essa gente estranha está fazendo. E realmente, eu acho que os missionários... Movido só por curiosidade. Eu não acredito que isso tudo foi movido só por curiosidade científica. Não, esse aí não foi porque ele foi banido da Inglaterra do que era a Primeira Guerra Mundial. Ele era judeu, daí disseram, cara, tem que sair desse departamento agora, a gente não gosta de ti. Sim, então. Não foi só curiosidade. Sim, é muito legal ler o diário dele, porque tem uma página, eu tenho um livro que é o trabalho que ele publicou num capítulo e outro capítulo é o diário dele, daí não é, os índios fazem isso, daí no outro, que merda, eu não aguento mais, esse lugar é cheio de mosquito e mais um cara veio pedir tabaco pra mim hoje. Né? Não, mas sempre tem isso. Quando tu estuda uma coisa, sempre vai acontecer aquele processo de as coisas que tu acha normal sobre o assunto começam a ficar estranhas e as coisas que tu acha estranhas começam a ficar normais. O negócio é que tu tem que ficar sempre girando para tudo parecer mais ou menos normal e estranho ao mesmo tempo. O que se faz na faculdade é, tu pega as coisas que são familiares, tu acha que elas são estranhas e tu acha tudo que é bizarrice, que tu nunca ouviu falar, que é normal. Daí é complicado. Então, ok, digam um tema que vocês querem saber mais agora. Tá. Eu já fiz intervenção demais agora. Mas, deixa eu ver. Tá, então, essa teoria crítica era basicamente isso, era como a gente não consegue derrotar, como a gente não consegue construir algo em cima do capitalismo, a gente tem que destruir tudo que fundamenta alguma coisa da sociedade. E daí dessa destruição vai surgir alguma coisa. E isso é bizarro, no mínimo, sei lá. O que assusta hoje é que justamente isso, você está destruindo, mas você não está colocando uma coisa no lugar. No passado você destruía, mas era porque estava entrando alguma outra coisa, uma outra resposta, uma outra... Né? Mas hoje, não, está tendo simplesmente a desconstrução, a destruição. Sim. Sem uma solução. Porque o comunismo não é uma solução. Não, Pois é, eu digo que o Marx e os primeiros podiam até acreditar que fosse. Sim. Só que hoje em dia os caras nem pensam no assunto, nem estudam o suficiente para acreditar ou não acreditar. Até porque se estudar um pouco... Dá pra ver que tem muito bizarrice. Pois é, né? Fazer o quê? Tem que pegar as criancinhas, eles estão certos, tem que pegar as criancinhas e ensinar coisa boa pra elas. Que nem eles ensinam besteira.